galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu parceiro, se liga só, hoje é a nossa segunda aula. E como eu já havia dito para vocês, além da estrutura, você também vai trabalhar outros processos. Então, qual é o meu intuito aqui? Eu já te mostrei como é que funciona a questão da competência, só para você ter uma noção do que realmente você vai ser cobrado. Aí agora a gente vai começar a trabalhar a estrutura e com o tempo você vai perceber, opa, aquilo dali tem a ver com aquela competência, opa, não posso dar mole nisso daqui. E futuramente, depois de aprender a estrutura, o que eu vou trabalhar? A parte gramatical, até mesmo para você começar a produzir. É importante que você produza sempre. Ah, Sidney, hoje em dia eu não tenho quem corrija as minhas redações. E, por enquanto, a gente ainda não tem uma plataforma, mas futuramente nós teremos aqui no LAC uma plataforma de correção de redações. E você não precisa ficar preocupado, porque você vai mandar a redação, ela será corrigida e devolvida. Por enquanto, o que eu vou fazer? Vou trabalhar isso contigo e olha a dica que eu vou te dar agora. Você provavelmente não tem como pedir isso ao seu professor na escola, porque ele deve estar ali com milhares de alunos, centenas de alunos, então não vai ter tempo para poder te auxiliar de forma individual. Agora, de vez em quando, levar um texto e falar assim, qual é, professor? Dá uma olhada aí para mim, quebra esse galho. Tenho certeza que se você começar a fazer de agora, com o tempo, você vai perceber a melhora na tua produção textual. Então, a dica já está dada. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a trabalhar a principal estrutura cobrada em nossa prova, que é a estrutura da dissertação. O que é uma dissertação? Você já deve estar mais ou menos antenado. A dissertação, ela trabalha a defesa de uma opinião, de uma ideia, de uma tese. Então, basicamente, a gente vai trabalhar defendendo uma ideia nossa, através de quê? Como é que eu vou defender? Através de argumentos. E esse texto, ele é sempre formado numa estrutura em prosa. E o que é isso? Como eu já havia dito, eu tenho início, meio e fim, porque é uma estrutura linear. Então, sempre tem a introdução, sempre tem o desenvolvimento e sempre tem a conclusão. Agora, a gente vai começar a trabalhar em cima disso, beleza? Então, olha só. Aqui eu coloquei 3 frases, 3 máximas de 3 grandes escritores, do Drummond, que é um grande escritor brasileiro, do Paul Valéry, que é um escritor francês, e do Ezra Pound, que é um escritor inglês. Então, olha só, escrever bem é a arte de cortar palavras. Entre 2 palavras, escolha sempre a mais simples. E a incompetência se manifesta no uso de palavras demasiadas. O que há em comum entre essas 3 frases? Não adianta dizer que são as aspas, hein? Não vai me dar esse mole. Meu companheiro, tem em comum a ideia, o conceito, o princípio da economia linguística. Eu não preciso escrever demasiadamente, eu não preciso escrever muito para realmente escrever bem. Eu não preciso ficar enchendo linguiça, essa é a verdade. Então, olha só, escrever bem é a arte de cortar palavras. Por exemplo, quando você produz o seu texto lá no rascunho, você percebe que repetiu algumas vezes algumas palavras. O que você vai fazer? Você vai começar a cortar. Eu sempre, quando trabalho numa turma de interpretação, dou uma dica que é válida para a hora de produzir também. É a leitura em voz alta. Então, por exemplo, lá no dia, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você vai fazer a sua redação. Pronto e acabou. Aí você não vai passar a limpo. Você vai terminar o resto da prova. E olha só, presta atenção, vai terminar o resto da prova, vai levantar, vai ao banheiro, vai beber uma água e vai voltar para passar essa redação a limpo. Para quê? Para dar tempo de você se distanciar. Imagina o seguinte, num condomínio, quando tem 2 crianças fazendo besteira, a culpa é de quem? É sempre do filho do vizinho, nunca é do meu filho. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar o erro do nosso filho, assim como a gente não consegue enxergar o nosso próprio erro. Então, se você passar limpo na hora, você não vai enxergar o seu próprio erro. Então, espera para passar limpo no final. Aí, quando você for passar limpo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura em voz alta.
Ah, professor, mas vamos me expulsar da sala. Não, é para que você escute o som da sua voz. Desta forma, o que vai acontecer? Você vai perceber todos os erros, porque você vai perceber as palavras repetidas, você vai perceber construções esquisitas. Porque se na hora que você fizer a leitura, você falar, opa, isso está estranho, é porque realmente está estranho. E aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar cortar aquelas palavras para evitar as repetições desnecessárias. Eu adoro essa daqui, ó. Entre duas palavras, escolha sempre a mais simples. Sabe por quê? Às vezes o aluno, muito comum em vestibular, hein? Muito comum no Enem, ele não sabe escrever tal palavra, mas ainda assim ele a escreve. Então, o que você vai fazer se você não sabe escrever determinada palavra? Você não vai dar o mole de escrevê-la. Você vai fazer o quê? Vai escolher uma mais simples, uma que seja sinônima, para evitar o quê? Um erro gramatical. Você não pode dar mole. E olha aqui, a incompetência se manifesta no uso de palavras demasiadas. Se liga só, em qualquer local que você passe para trabalhar a redação, seja no curso presencial ou no curso online, o professor sempre pede para você produzir períodos curtos. Exatamente, eu posso dizer que não significa um erro produzir um período longo. Mas quando eu produzo um período longo, eu estou fadado a dois possíveis erros. Ou eu vou cometer um erro de concordância verbal ou até mesmo nominal, porque provavelmente o meu sujeito vai ficar distante do verbo, ou eu posso realmente falar besteira. Então, para evitar isso, o que eu faço? Tento produzir períodos curtos. Então, quando eu falo de período, eu estou falando do sistema SVC, em que eu tenho um sujeito, verbo e complemento. O ideal é que eu produza sempre na ordem direta, para que facilite a compreensão daquele camarada que está lendo. Porque se você produzir inversões, pode dificultar. E se você dificultar a compreensão do cara, pode ter certeza, ele não vai fazer uma segunda leitura, ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que eu tenho que ser igual ao time do Barcelona, simples e objetivo. Só para citar como exemplo, na época do meu vestibular, ó, olha que isso tem tempo, hein? Eu fazia pré-vestibular com a professora Marina, que era a responsável pela banca do UFRJ. E eu fazia vestibular na época em que passava a novela do Roque Santeiro. Olha eu entregando aí minha idade, tem muito tempo, hein? Então, nessa época, tinha um professor que virava lobisomem. Ele era um professor de língua portuguesa extremamente erudito. Então, ele utilizava um português escorreito. Lindo, maravilhoso. Certa vez ele estava entrando numa sala, na verdade num quarto, em que uma mulher estava trocando de roupa, e ele a viu. Então, ele saiu correndo, e ela foi atrás. O que houve, professor? Ele, 1000 perdões, estou deveras abichornado. Deveras eu já sabia que significava muito, mas eu não sabia o que era abichornado. Curioso que só, e é importante um aluno curioso, fui pesquisar o que era no dicionário, e aí vi que era nervoso ou envergonhado. O que eu fiz, idiotamente? Escrevi na minha redação, deveras abichornado. Eu não lembro nem qual era o tema. Eu sei que foi difícil conseguir colocar essa construção ali. E aí a professora me sacaneou, colocou lá, ó, envolvido em um ponto de interrogação. Fiquei puto na hora, eu falei, caramba, nem se deu o trabalho de pesquisar. Aí a professora me colocou logo no meu devido lugar. Meu filho, primeiro, seu texto está todo simples, e essa palavra aqui, ó, ela destoa das demais, então você teve uma quebra de ritmo. Pronto. Segunda, olha o que ela me disse. Meu filho, ninguém é obrigado a ir ao dicionário, não. Você tem de escrever simples e objetivo. Imagina o seguinte, o camarada, ele está ali corrigindo 1000, 2000, 3000 redações. Aí você vê uma palavra que ninguém conhece, vai lá e coloca. Você acha que ele vai ao dicionário? Vai ferir o princípio da eficiência, porque ele tem que ser simples, ele tem que ser rápido, ele tem que corrigir aquilo rápido. Então, ele vai, com certeza, descontar ponto. Então, meu companheiro, para eu escrever bem, eu não preciso ficar inventando coisas. Eu tenho que ser o mais simples e objetivo possível. E aí, só nos resta o quê? A estrutura que eu vou te ensinar a partir de agora, meu parceiro. Então, vamos lá, ó. Tipos de redação. Então, acompanha aqui comigo. O bom desempenho em provas de redação depende, antes de tudo, de uma justa concepção do tipo de texto que se pede. Em geral, quando dizemos redação, estamos fazendo uma referência genérica a um dos 3 possíveis
tipos, que a gente tem a narração, a descrição e a dissertação, com os devidos desdobramentos de composição em prosa, que é o texto em estrutura linear, ou seja, possui início, meio e fim. Aí vem aqui comigo, ó. A dissertação, que é o termo que você, concurseiro do Enem agora, porque eu vou te chamar assim, você é um concurseiro agora, você precisa estar sempre estudando, você é um grande estudante, você precisa ficar antenado com a dissertação. O que é a dissertação? É o tipo de texto no qual se apresenta tese seguida de argumento, que venha a comprová-la, ou seja, defendem-se pontos de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da narração por ser fruto da objetividade, razão enquanto os outros dependem majoritariamente da observação e da imaginação. Então, basicamente, uma dissertação é a defesa de uma tese, de uma opinião. Então, meu companheiro, todo mundo quer que você produza uma dissertação, porque uma pessoa que é capaz de argumentar, ela é capaz de se virar em qualquer ambiente. E é esse tipo de pessoa, esse tipo de aluno, que qualquer setor público ou privado de educação quer. Beleza? Então, vamos lá, ó. Tá vendo isso daqui? A gente vai começar a falar da introdução. Esse camarada aqui, ó, a introdução, é o elemento mais importante da sua redação, porque é o cartão de visita, meu companheiro. Pode ter certeza disso. Se eu me apresento bem, tá tranquilo. Ou seja, se a minha introdução está bem feita, o resto do texto provavelmente vai ficar bem feito. Se a minha introdução está ruim, provavelmente o resto do texto também estará ruim. Muitas das vezes, o avaliador ele faz uma leitura antenada ali na introdução. Se tiver bom, facilmente a sua nota subirá. Deve ter sido mais ou menos isso que aconteceu naquele vestibular em que o camarada colocou a receita lá do miojo. Por que ele tirou uma boa nota? Porque provavelmente o camarada não viu aquilo dali. Ele viu a introdução apenas e deu uma boa nota. Então, a introdução realmente é o teu cartão de visita. Então, vem aqui comigo, ó. A introdução da dissertação traz ao leitor o tema a ser discutido. Além de muitas vezes trazer sobre qual ângulo a questão será discutida, dessa forma é ela quem provoca no leitor, o avaliador, o primeiro impacto, é ela a apresentação de seu texto. Há várias boas maneiras de começar uma dissertação. As formas abaixo são algumas possíveis, mas certamente não são as únicas. Então, o que eu vou fazer com vocês, gente? Durante o curso, nós vamos trabalhar algumas formas de produzir um texto. A princípio, eu vou trabalhar a forma mais fácil para você que não sabe escrever. Porque de nada adianta eu querer formar aqui um Machado de Assis, uma Clarice Lispector, um Guimarães Rosa. Isso não vai acontecer. Você não vai virar Machado de Assis de uma hora para outra. Agora, eu quero que você produza bem um texto. Então, eu vou criar aqui uma estrutura para que você, que não sabe escrever de jeito nenhum, seja capaz de garantir, no mínimo, uma nota 6. Pensando no Enem, no mínimo um 600. Que é o quê? Entender a estrutura. Depois que você entender essa estrutura, nós vamos trabalhar o conhecimento de mundo e as possibilidades gramaticais. Para quê? Para essa nota ir subindo. E, se possível, chegarmos à nota 1000. Tranquilo? Olha só, quando o camarada fala das possibilidades de iniciar um texto, estamos falando disso daqui, ó. Das expressões utilizadas para iniciar uma introdução. É de conhecimento geral que... É indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, pode-se afirmar que em razão de, é notório que e por aí vai. Como assim, Sidney? Não estou entendendo isso. Então vamos lá, vamos começar a entender isso aqui na prática. Meu companheiro, quando eu falo de dissertação, você está ligado que é a defesa de uma opinião. Que a gente vai trabalhar isso numa estrutura em prosa, que possui início, meio e fim. Então, na verdade, o meu texto, ele tem esta estrutura. Ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem
conclusão. Então, o nosso texto ele vai ter uma introdução, nós vamos ter um desenvolvimento e nós vamos ter uma conclusão. Agora, como é que vai funcionar dentro da introdução, dentro do desenvolvimento e dentro da conclusão? Se liga só, se a minha ideia tem de ser defendida, se uma dissertação gira em torno de uma ideia, essa ideia é a coisa central, é o elemento mais importante. Então, na introdução, esta ideia, esta opinião tem de aparecer. Como é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer através do tópico frasal, o TF. Então, todo o meu texto vai girar em torno disso. Agora, como é que eu vou fazer, para poder sustentar isso daqui? Eu vou apresentar argumentos. Então, na introdução, eu tenho duas coisinhas. Eu tenho o tópico frasal e eu tenho a apresentação dos argumentos. Beleza. Depois, eu vou partir para onde? Para o desenvolvimento. Só que aí se liga, como é importante a introdução. De acordo com o número de argumentos aqui, é que eu terei o número de parágrafos de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu colocar 2 argumentos para sustentar a minha ideia, eu terei 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu colocar 3 argumentos, eu terei 3 parágrafos de desenvolvimento. E é importantíssimo eu seguir essa sequência. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu coloquei aqui 2 argumentos. Então, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí, o que eu vou fazer no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Eu vou desenvolver o argumento 1. E depois eu vou aprofundar o tema. O que eu vou fazer no segundo parágrafo de desenvolvimento? No caso, o nosso terceiro parágrafo da redação. Eu vou desenvolver o segundo argumento e também vou aprofundar o tema. Então, basicamente, nos parágrafos de desenvolvimento, o que eu tenho? Eu tenho o desenvolvimento do argumento e eu tenho o aprofundamento do tema. E aí se liga, esse camarada será o nosso grande calcanhar de Aquiles, porque a estrutura como um todo eu vou te ensinar e você vai ver, nunca mais você vai ter problemas para poder produzir um texto. Só que aí você garante o 6 ou o 600 aí, pensando no Enem. Agora, para chegar ao 1000, tem que aprofundar o tema. E para aprofundar, como é que eu vou fazer isso? Adquirindo conhecimento de mundo. E para falar de conhecimento de mundo, tem sim de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter visto bons filmes, idade conta, experiência, prática da vida, tudo isso conta. Aí você vai falar agora, pô, tô ferrado então, Sidney, eu só escuto a Anitta e vejo Sessão da Tarde. Para nossa sorte, o que eu vou fazer aqui com vocês para ampliar o conhecimento de mundo? Vou trazer vários textos para análise. E assim, meu companheiro, se você não ampliar o conhecimento de mundo, só não vai ampliar porque não quer. Tranquilo? Então, vem aqui comigo, ó. Fica de olho na aula do professor de geografia, hein? Do Alonso, hein? Fica de olho na aula dele, tá? Porque ele com certeza vai trabalhar muito contexto social. Agora aqui, ó, na conclusão, eu vou fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Então, na conclusão, eu tenho também 2 elementos. A retomada da introdução mais a síntese do tema. Beleza. Aqui
nós temos uma estrutura. O que você vai fazer? Caboclo esperto. Você vai anotar isso daí, dá um pause e anota para eu poder ter um espacinho aqui e eu continuar a nossa brincadeira, beleza? Então, olha só, já anotou, já apertei a tecla SAP, então vem aqui comigo, ó. O que o camarada começa a se perguntar em relação a um texto? Primeira coisa é o título. E eu te digo, meu parceiro, o título, se cobrarem, é obrigatório. Se não cobrar, você não precisa colocar. Agora, a gente vai trabalhar uma matemática da redação. Se o camarada me pedir um título, esse título será sempre centralizado na primeira linha, porque não tem um espaço para colocar. Então, na primeira linha, eu coloco o meu título. E olha como é que eu destaco, centralizando. Eu não vou colocar entre aspas, eu não vou sublinhar, não vou fazer nada disso, porque ao centralizar, eu já destaquei e já mostrei que é o título. Vou colocar de 1 a 4 palavras apenas, para que esse título não vire um parágrafo de introdução, não é verdade? E é o seguinte, dica que eu dou, título é a última coisa. Se você realmente vai colocar um título, escreva a redação como um todo e só no final crie um título. Porque se você colocar o título de cara e escrever depois o texto, sem perceber, você pode acabar fugindo daquela temática e isso vai acarretar vários problemas, tranquilo? Agora, quando a gente trabalha número de linhas, a gente pensa num universo de 20 a 30 linhas, mais ou menos. E se eu estou trabalhando de 20 a 30 linhas, o que eu vou fazer dentro destes parágrafos aqui? Tem uma lenda urbana que a gente tem 6, 8, 8 e 6. Então, você tem, num total, 30 linhas. Uma adequação perfeita. Isso é obrigatório? Não, isso não é obrigatório. Geralmente, eu até falo com o meu aluno que o ideal é ter de 4 a 7 linhas dentro de um parágrafo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a questão da elegância desse texto. Tem de ficar bonito, então eu tenho de olhar e tem de ter um padrão. Costumam acontecer 2 erros com os candidatos. Um é o camarada que tem dificuldade em começar a escrever. Então, ele produz 2 linhas no primeiro parágrafo e no segundo, como se fosse do nada, assim surgem as ideias e ele coloca 10 linhas. O que ele fez aqui? Ele quebrou o ritmo. Nós chamamos isso de erro de paragrafação. Mas o contrário também acontece. Às vezes o camarada domina muito um tema e aí ele começa a escrever demasiadamente e ele coloca 10 linhas no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução, e ele acaba argumentando ali, é um defeito. Quando ele vai realmente para o parágrafo de desenvolvimento, ele já perdeu a força e acaba colocando 2 linhas. Isso é quebra de ritmo. Agora, por que muitos locais colocam que a estrutura perfeita é 6, 8, 8 e 6? Por que fazem isso? Vamos lá. 6 com 8 dá 14. 6 com 8, 14, 28 linhas. Beleza. Meu companheiro, o negócio é o seguinte, isso daqui não é um padrão. Eu poderia facilmente escrever 5, 5, 5 e 5 e faria 20. Ah, professor, mas eu tenho um medo de não conseguir fazer as 20. E aí, o que você faz? Ao invés de colocar 2 argumentos, coloque 3. E aí, com certeza, você vai fazer 25. E vai estar dentro daquele limite ali de linhas. Aí é o seguinte, meu companheiro. Eu não posso escrever muito na introdução e escrever pouco no desenvolvimento. Quando o camarada mostra que o parágrafo de introdução e de conclusão tem menos linhas que o de desenvolvimento, isso é normal. Porque o parágrafo de desenvolvimento ou tem o mesmo número de linhas ou deve ter mais. Porque ali você está desenvolvendo, você está aprofundando. Está começando a entender a ideia? Beleza. Então, basicamente, se eu for pensar em número de frases, na introdução e na conclusão, eu tenho 2 frases. E é normal que eu tenha 3 frases nos parágrafos de desenvolvimento. Aí é o seguinte, eu tenho que ser coerente com a lógica.
Como eu disse a vocês, apresentei 2 argumentos, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Só que eu tenho que seguir essa sequência. Imagina o seguinte, eu apresentei primeiro o argumento X, depois o argumento Y. Eu não posso dar o mole e no primeiro parágrafo aqui de desenvolvimento falar do argumento Y. Por quê? Porque o meu primeiro argumento foi o argumento X. Então, eu primeiro vou falar do X e depois eu vou falar do Y. Por quê? Porque é uma técnica de correção. O camarada, às vezes, para ver se você foi coerente com a apresentação das ideias ali, ele vai olhar o teu primeiro parágrafo e vai partir já para o terceiro parágrafo. No caso, o segundo parágrafo de desenvolvimento. Para quê? Para ver se realmente você está falando do teu segundo argumento. E, às vezes, ele vai até para o último parágrafo. Por quê? Porque aqui no último parágrafo eu fiz uma retomada da introdução. É óbvio que a gente deve evitar as repetições desnecessárias. Inclusive as palavras dentro de um próprio parágrafo. Mas repetir elementos é impossível. É impossível que eu não repita nada. Porque quando eu vou fazer uma retomada da introdução, eu estou retomando aquela ideia. Então, por exemplo, se foi algo relacionado a uma mazela social, a corrupção, eu vou, de alguma forma, fazer menção à corrupção e criar uma solução. Se foi violência, eu vou fazer uma menção à violência e vou criar uma solução. É assim que funciona. Agora, quando a gente pensa nessas estruturas aqui, meu companheiro, para poder iniciar um texto, por que nós pensamos? Porque o aluno ele tem muita dificuldade de começar um texto. E durante muitos anos na escola, os professores faziam assim, coloca uma expressão adverbial temporal no início, que era o famoso hoje em dia e atualmente. Só que isso virou clichê, porque milhões de pessoas faziam isso, sem contar que é uma expressão redundante. Porque normalmente o que a prova vai trabalhar? Algum assunto vigente da sociedade. Então, quando eu coloco hoje em dia atualmente, eu estou sendo redundante, porque é óbvio que aquilo dali está acontecendo hoje em dia, está acontecendo atualmente. Então, eu não preciso de nada para começar um texto. Por exemplo, se eu quero falar que o Brasil atravessa uma grave crise econômica, eu não já disse? Eu preciso, por um acaso, colocar hoje em dia o Brasil atravessa uma grave crise econômica? Não, não preciso. Agora, se você tem a necessidade de um elemento para começar, para ficar bonito, utilize quaisquer um desses. É de conhecimento geral o quê? É indiscutível o quê? É inegável o quê? E por aí vai. Agora, meu companheiro, sabe o que eu vou fazer contigo? Eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Então, imagina o seguinte, meu parágrafo mais importante é qual? É a introdução, não é? Então, vamos lá. Teve uma vez que cobraram sobre violência. São sempre problemas sociais. Nada impede de qualquer um destes termos voltar. Então, imagina que o camarada aproveite esse momento aí que o Rio de Janeiro está atravessando. O Rio de Janeiro atravessa uma grave crise de violência, mas não é só o Rio de Janeiro, não. O Brasil como um todo. Mas vamos supor que ele queira especificar o problema que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, porque está sinistro mesmo. Aí ele fala da violência no Brasil e fala da violência no Rio de Janeiro. Aí eu começo assim, sabe-se que, ou então é notório que, e por aí vai. É de conhecimento geral que, e por aí vai. Aí, esta é uma expressão introdutória do meu texto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu terei um espaço para colocar o meu tópico frasal. Então, posso colocar assim, sabe-se que o Brasil atravessa uma grave crise de violência. O que é isso aqui? Meu tópico frasal. Pronto, é a minha ideia. Aí, para ficar mais bonitinha, o que eu faço? Vírgula. Principalmente no Rio de Janeiro, ou poderia ter colocado aqui nos grandes centros urbanos, o que seria até, de repente, mais adequado na estrutura que for criada pelo Enem, já que é um concurso nacional. Beleza,
Botei aqui Rio de Janeiro, não tem problema. Agora, o que eu vou ter? Então, aqui eu tenho o meu primeiro elemento introdutório e agora eu vou ter uma estrutura que vai fazer a ligação, um processo de coesão entre a primeira frase do meu texto e a segunda frase do meu texto. Aqui, ó, acompanha aqui comigo. Bota assim, ó. Dentre tantos motivos relevantes, vírgula, destacam-se dois pontos e agora eu tenho espaço para colocar os meus argumentos. Presta atenção nesta estrutura. Eu vejo, muitas das vezes, o aluno pegando esta estrutura aqui e colocando no segundo parágrafo. Pelo amor de Deus, não me dá esse mole não. Esta estrutura aqui, ela é, sim, uma estrutura que pode ser utilizada em outro momento, porque ela é uma estrutura de ligação, mas se você aprendeu isso daqui em algum momento, isso daqui é para ligar uma frase a outra. Isso daqui é para ligar um elemento a outro. E nada mais adequado do que utilizá-la na introdução. Afinal de contas, eu aqui coloquei uma ideia. E dentre os motivos relacionados a essa ideia, destacam-se quem? Os nossos argumentos. É como se aqui fosse uma consequência e eu tenho as causas para isso. Quais são as causas? Quais são os argumentos que eu tenho para poder corroborar aquela ideia ali? Várias. Eu tenho, ó, destacam-se corrupção nas polícias e o tráfico de drogas. Professor, só isso? Poderia escrever mais, não tem problema, mas isso daqui é um esboço, é para te dar um empurrão, entendeu? Depois, com o tempo, a gente vai trabalhando e vai melhorando. Agora, isso daqui é para você ter uma noção de como é que você vai iniciar o seu texto. Então, olha só, o parágrafo de introdução, ele está pronto. Ah, professor, mas se eu quiser colocar 3 argumentos? Caramba, o Enem trabalha sempre uma estrutura social. Então, olha só como cabe sempre o descaso das autoridades. Veja se não cabe aqui, ó. Sabe-se que o Brasil atravessa uma grave crise de violência, principalmente no Rio de Janeiro. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se corrupção nas polícias, a corrupção nas polícias, e o tráfico de drogas e o descaso das autoridades. Sempre cabe para uma mazela social. Deixa eu botar a corrupção para a gente seguir um paralelismo, beleza? Agora é o seguinte, professor, nem sempre são temas assim bem pontuais. Às vezes são temas polêmicos. Pode acontecer, não pode? Já que ele trabalha para eu poder obedecer os direitos humanos, vai que de repente ele fala de relação de casais do mesmo sexo, vai que ele fala de aborto, vai que ele fala de pena de morte. E aí, o que eu vou fazer? Calma, meu parceiro, eu vou te ensinar. Primeiro, deixa eu só mostrar isso daqui. Então, viu como é que funciona? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o parágrafo de desenvolvimento e o de conclusão, não é? Então, basicamente, olha o que vai acontecer aqui no parágrafo de desenvolvimento. Olha o que acontece. Eu vou falar dos argumentos. Então, aqui eu apresentei quantos argumentos? 2. Primeiro, a corrupção na polícia. Segundo, o tráfico de drogas. Então, gente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu agora, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar da corrupção nas polícias. Ah, professor, posso falar que tem corrupção dentro da polícia? Claro, você não é um alienado, é óbvio que tem. Tem corrupção em qualquer estrutura, em qualquer esfera de poder, até mesmo dentro da igreja. Então, meu companheiro, você não é nenhum alienado, você é um camarada antenado. Quem faz vestibular é antenado. Agora, é claro que você vai tomar cuidado com o que você vai dizer. Você não vai sair dizendo, por exemplo, que o policial é um porco fardado, pelo amor de Deus. Entendeu? Agora, no teu segundo parágrafo, o que você vai fazer? Você vai falar sobre o tráfico de drogas. Aí você vai falar assim, professor,
E se eu quiser falar de outros tipos de corrupção, posso? Claro que pode, até mesmo porque está tudo interligado. Agora, você não pode deixar de falar da corrupção nas polícias, de mostrar aquela estrutura ali. Agora, professor, e se eu quiser falar do tráfico de pessoas que eu vi lá na novela, lá no novela sei lá, do Theo e da Morena, posso falar? Pode, você não pode deixar de falar, é do tráfico de drogas. Então, isso aqui não pode deixar de falar. E aí é o seguinte, depois o que você vai fazer? Você vai aprofundar o tema, você vai desenvolver e aprofundar. E isso depende estritamente de você. Você vai adquirindo conhecimento de mundo, aí na aula de história, na aula de geografia, buscando ler isso em revistas, em jornais, principalmente em editoriais. O que é um editorial? O editorial é o tipo de texto que você deve ler sempre. Você que vai fazer concurso, você que vai fazer uma redação, porque ele é uma estrutura dissertativo-argumentativa. Porque ali no editorial é o espaço em que a instituição, o jornal, expõe o ponto de vista deles acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Então, além de estar em prosa, ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, é tema da sociedade, que com certeza pode cair na tua prova, e ele ainda vai trabalhar a argumentação, porque ele vai defender aquele ponto de vista. Então, se eu tenho de ler uma coisa sempre, eu tenho de ler sempre o editorial dos jornais e das revistas. Tranquilo? Agora, o que ficou faltando aqui? Ficou faltando falar da conclusão. Só que é o seguinte, isso você já tem anotado. Então, eu vou apagar aqui. Ah, professor, não anotei! Volta o vídeo e anota. Dá um pause aí e anota. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui do desenvolvimento e da conclusão. Então, você viu que nós apresentamos 2 parágrafos de desenvolvimento. Beleza, tranquilão. Num, eu falei da corrupção, no outro, do tráfico. Eu tenho que tomar cuidado e depois eu vou te mostrar com calma elementos do desenvolvimento. Mas esse texto, ele pode ter uma ideia progressiva, uma ideia de soma, ou então ele pode ter uma ideia de oposição entre estes parágrafos. Ou então, eu simplesmente não quero indicar essa oposição ou essa soma. E aí, eu quero começar e eu quero deixar o meu texto bacana para poder, sei lá, tirar uma onda, não é verdade? Então, o que você pode utilizar? Você pode utilizar cabe salientar que. Você pode utilizar vale ressaltar que. Você pode utilizar é importante frisar que. Tudo isso daqui, meu companheiro, você pode utilizar. Agora, tudo isso daqui você pode utilizar. Agora, isso daqui é com a ideia de não colocar um valor semântico muito forte. Então, imagina o seguinte, eu vou falar do tráfico de drogas ou da corrupção. Vou falar primeiro da corrupção. Não quero colocar um valor semântico muito forte. Aí eu coloco, ó, cabe salientar que a corrupção, blá, 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 e por aí vai. Parte para o outro parágrafo e não quer se comprometer. Então, você coloca, não vai colocar o mesmo, não vai colocar cabe salientar de novo. Aí você coloca, vale salientar que, é importante frisar que, e por aí vai. Lembrando que este que aqui, ele é uma conjunção integrante. O mesmo lá do início do texto, do é notório que, do sabe-se que, e por aí vai. Então, eu não tenho vírgula ali. Então, não posso colocar vírgula, cabe salientar que, vírgula. Não, não é assim. É cabe salientar que e vai dizendo. Porque eu posso ou não posso dizer cabe salientar isso? Então, meu companheiro, se liga. Agora, se estes parágrafos, de certa forma, têm um valor muito grande de soma ou de oposição, caso seja soma, eu vou colocar um além disso, vírgula. Além disso o quê? Além de tudo o que foi dito. Esse disso tem uma função anafórica, faz retomada de todo o parágrafo. Nós vamos trabalhar a coesão referencial, tá? Então, ele está fazendo referência a termo anterior. A que termo? A todo o parágrafo. O além é que indica a soma. Agora, se eu quiser indicar uma oposição, eu posso colocar a estrutura por outro lado, vírgula. Por outro lado, contudo, porém, todavia, e por aí vai.
Agora, terminei ali o meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou partir para o meu parágrafo de conclusão. E aí, na conclusão, o que eu faço? Eu não faço uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema? Só que é o seguinte, durante todo o texto, eu não precisaria de nenhum destes elementos. E aí, ó, você não precisa se preocupar com os elementos possíveis do desenvolvimento, porque nós vamos trabalhar aqui o parágrafo de desenvolvimento, assim como também vamos trabalhar os possíveis parágrafos de conclusão. Agora, este camarada aqui é muito importante, porque ele é o único parágrafo que exige um elemento conclusivo. É o único. Então, eu tenho diversos. Eu tenho, em vista dos argumentos mencionados, diante do exposto, por tudo isso, eu tenho, portanto, então, enfim, destarte e por aí vai. Aí é o seguinte, eu tenho que colocar aqui, ó, por exemplo, dessa forma. E aí se liga, vírgula obrigatoriamente. Então, olha só, coloquei-o dessa forma, coloquei uma vírgula obrigatória, e agora eu ainda posso ter uma outra estrutura para eu conseguir realmente fazer a retomada da introdução e a síntese do tema. Muitos alunos dão mole e colocam conclui-se que, concluímos que. Meu parceiro, você não vai colocar conclui-se que por um motivo importantíssimo. O teu último parágrafo já é o de conclusão, sem contar que você já tem um elemento conclusivo. Então, vai ser uma redundância, desculpa a expressão, mas ridícula para o nosso texto. Ah, professor, mas eu li num artigo no jornal e tinha concluído-se que. E é o seguinte, cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. E na nossa redação não é permitida tal estrutura. Então, vai por mim que tudo vai dar certo, tá? E aí, o que você vai fazer? Ó? Dessa forma, percebe-se que. E eu continuo. Se o intuito é fazer uma retomada da introdução, e eu falei de violência, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Dessa forma, percebe-se que a violência no Brasil ou no Rio de Janeiro só será, e aí, ó, eles pedem sempre para você se pontuar, ó, só será solucionada através de medidas de infraestrutura, do aumento do salário dos policiais e por aí vai. Só que isso daqui é o quê? Isso é individual, é você que vai fazer. Então, olha só, gente, hoje, aqui agora, eu finalizo o primeiro momento, só para você, ó, tomar o gostinho da coisa. Então, a gente começou a trabalhar o nosso parágrafo de introdução. Na aula seguinte, eu vou continuar ainda falando desta introdução, desse tipo de texto, para poder mostrar aquilo que, na verdade, que nós temos ou não de fazer num texto. Tá? E eu já vou mostrar de cara, porque o meu intuito não é guardar o conhecimento para que você veja lá no final da prova, não. Lá no final da aula, quer dizer, o meu intuito é mostrar logo agora, e depois a gente vai pincelando, beleza? Porque de cara, você vai começar a falar, caramba, nunca tinha visto isso, ou então já viu e não tinha trabalhado talvez da forma adequada. Então, eu vou te mostrar tudo o que é possível e depois a gente vai só trabalhando, aparando as arestas, tranquilo? Como se você estivesse indo malhar. Eu vou te mostrar o programa e é óbvio que você não vai ficar forte da noite para o dia, mas a gente vai trabalhar até você ficar fortinho e saradão. Não como eu, porque eu, né, minha carne é de quinta, né? Não dá, né? Tô fraquinho, olha aqui, ó. Sem muco, sem nada, mas você tá novão, fortão, saradão. Então, vamos lá. Vamos parar de conversa fiada, né, Sidney? E é isso, meu companheiro. Hoje, contribuí um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Até a próxima. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Clique like.